Boa noite a todos. É uma nova satisfação poder voltar a esse lar, né, poder trabalhar. E pedimos a permissão para os benfeitores da casa e auxílio deles para que a gente possa trazer um pouco daquilo que preparamos para hoje. E o tema que iremos trabalhar hoje é o espírita no mundo. E ele está baseado nesse pequeno livro aqui, chamado Conduta Espírita, pelo espírito de André Luiz, e psicografia de Valdo Vieira. Esse livro aqui peguei agora na biblioteca da casa ali. Então, é um livro tão pequeno, mas que nos traz tantas reflexões, e nos dá um norte, uma diretriz, um caminho a seguir, Então, o que é o espírita no mundo? O que é a doutrina espírita? Quais são os ensinos da doutrina espírita em relação a isso, E aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 9, nós vamos ter assim: o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão que se diz portador. E aí, quando a gente lê isso, muitas vezes nós temos a tendência a terceirizar as responsabilidades. Quem são os missionários de Deus? A gente identifica como Chico, Divaldo, Madre Teresa, e assim a gente vai terceirizando. Mas se todos nós estamos aqui, encarnados nesse planeta, porque Deus nos permitiu, algum de nós está de férias? Se nós estamos aqui para evoluir, e ninguém evolui sozinho, nós somos missionários de Deus. E nós precisamos demonstrar isso através dos nossos atos, da nossa posição perante o mundo. Porque é muito fácil quando a gente fala, eu quero um mundo melhor, Mas o mundo melhor depende de eu ser melhor. Porque se eu estiver, num grupo de pessoas que querem fazer o bem, mas eu estou ali fazendo algazarra, eu estou atrapalhando. E não é isso que Deus espera de nós. Ao mesmo tempo, em momento algum, se espera que sejamos perfeitos. Porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos mais encarnados nesse planeta. E qual a missão dos espíritas? Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4, vai dizer assim: já não escutais o ruído da tempestade, que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das inquiedades terrenas? Abismar, levar ao abismo. E o que são as inquiedades? O que é contrário à moral do Cristo. Então, o que nós estamos vivendo nesse momento, se não essa transição planetária? Bezerra de Menezes nos diz que já estamos na primeira hora do mundo de regeneração. O mundo de provas e expiações ficou para trás. Só que a gente fala assim, mas como assim? Se é um mundo de regeneração, por que a gente vê todo esse sofrimento, ainda toda essa psicosfera que nos envolve? Pensamos no dia do nosso aniversário. A partir da meia-noite daquele dia, nós estamos de aniversário. Mas são poucas as pessoas que nos cumprimentam naquele horário, por quê? Para quererem serem as primeiras. Mas os primeiros abraços a gente vai receber quando? Quando o dia amanhece, quando tem sol. Então, aquele período ainda é um período escuro do nosso aniversário. A gente está dormindo que a gente não lembra. Mas nós, já sabendo que somos os trabalhadores da primeira hora, precisamos estar despertos.
esperando o amanhecer, mas não dormindo, esperando o amanhecer, trabalhando, movimentando esse mundo que nós esperamos. Porque eu não conheço ninguém que não quer ter um mundo melhor. Não conheço ninguém que não busca a paz, né? Mas a primeira paz que a gente busca é a paz interior, é com a nossa própria consciência, né? E aí diz, né? Bendizei ao Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença, revelados pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, as suas missões e suportado as provas terrestres. Né? Quando fala da doutrina espírita, né, tem dogmas. O único dogma da doutrina espírita é o dogma da reencarnação. Porque é algo de Deus, algo que não tem como mudar. E se imaginemos que a população compreendesse o que é a reencarnação, muitos dos nossos problemas estariam sanados. Hoje, né, eu estou num corpo masculino, com quase 2 metros de altura. Por quê? Porque esse corpo me foi concedido por Deus para essa encarnação, para as atividades que eu preciso desempenhar nessa encarnação. Qual foi o corpo que me foi emprestado por Deus na encarnação passada? Era um corpo feminino? Masculino? Era alto? Era gordo? Era baixo? Era magro? Tinha alguma deficiência ou não? E como será o próximo? Não sei. Então, se o espírito não tem sexo, não tem cor, por que nós julgamos as pessoas pela aparência física que os nossos olhos veem? Hoje, a minha esposa ainda me mostrava uma palestra da Associação Médica do Rio Grande do Sul, onde o palestrante falava assim: tudo que nós vemos é reflexo do movimento de átomos captados pelos nossos olhos, mas verificados pelo cérebro. Nem mesmo essas paredes estão paradas, né? Tudo se movimenta. Se a gente pegar um microscópio e olhar, vai ter os átomos se mexendo, então tudo se movimenta. E aí nós queremos nos considerar superiores, às vezes pelo porte físico, às vezes pela inteligência. Só que a própria inteligência, né, é algo que o espírito nunca vai perder. Né? O nosso conhecimento é aquilo que vai conosco para sempre. Mas, às vezes, de acordo com a nossa utilização, nosso mau uso, pode acontecer de o corpo físico que eu venho numa encarnação não me permita utilizar a inteligência que eu tenho. Nós temos um exemplo da mãe de Divaldo. Né? Divaldo diz: mãe, não é porque a senhora não aprende a ler e escrever? Eu já tenho problema demais na minha vida para aprender a ler e escrever. E depois que ela desencarna, descobre que ela era, né, ele fala para ele que ela é uma pessoa extremamente culta, né, e letrada. Ou seja, naquela encarnação ela não teve a utilização do seu intelecto. O intelecto que eu digo, né, ler e escrever, mas ou tantas outras habilidades, né? E o que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 13, capítulo 1? Né? Todos nós conhecemos, mas nem sempre a gente reflete sobre ela. Vai dizer assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Adianta, né, a gente vir aqui, sentar e não ter amor por aquilo que está fazendo? Adianta de alguma forma, né, a pessoa que está aqui na frente, aprendendo junto com essa exposição, porque ninguém está aqui para ensinar ninguém, nós estamos aqui para aprendermos juntos, a pessoa se preparar, estudar e vir aqui e falar sem amor? Sem amor, a mensagem não toca os corações. E Paulo ainda continua: ainda que eu tenha o dom da profecia,
saiba todos os mistérios e tenha todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. A gente trata com amor as oportunidades que a vida nos dá? E quando a gente fala de oportunidade, não são só as oportunidades boas. Porque foram as dificuldades que nos fizeram, nos formataram e nos deixaram, né, prontos para enfrentar aquilo que enfrentamos hoje. Se nós não tivéssemos dificuldade nenhuma ao longo da nossa existência, nós continuaríamos como se bebês, né, como se fôssemos bebês dependendo de alguém. E essas dificuldades que a gente supera, que a gente vai aprimorando com ela, ou seja, vai quebrando essas arestas e nos tornando cada vez mais fortes. A gente trata essas dificuldades com amor? A gente lembra de agradecer a Deus esses momentos que nos forjaram? Porque na hora da dor a gente não consegue agradecer. Na hora da dor fica muito difícil. Mas depois que a gente supera, a gente olha para trás e lembra de dizer: obrigado, meu Deus, por aquela dificuldade que eu tive lá atrás, porque aquilo lá me preparou para o que eu estou enfrentando hoje. A gente esquece que isso também é um amor de Deus. Paulo continua e nos diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não inveja. Muitas vezes, a gente, né, nós temos ainda aquela questão de dizer: mas olha só, o meu problema é desse tamanho. Né? A gente olha assim, né? O problema do outro é tão pequenininho, ele não consegue resolver. Cada um entende e viveu algo diferente. Se eu pegar um médico e um engenheiro, os dois estudaram durante longos anos, mas cada um sabe resolver o seu problema. Se eu fizer um cálculo matemático para o médico, ele vai dizer: calma, que esse troço não é comigo, não sei ligar essa calculadora. E se eu colocar um engenheiro para operar uma pessoa, ele vai olhar e dizer: onde é que estão os botões que eu aperto? Né? Ou seja, cada um no seu espaço, cada um com os seus problemas, com as suas alegrias. Mas por que vivemos em comunidade? Para que um possa aprender com o outro. Né? Feliz daquele que aprende com os erros dos outros, mas também com os acertos dos outros. Porque se a gente não viver em comunidade, aprender em comunidade, a gente acaba que dependendo só dos nossos erros, é muito mais dolorido, é muito mais dificultoso. Né? E o que André Luiz nos diz, né, aqui, em Conduta Espírita? Ele vai dizer assim, da conduta dos indivíduos depende o destino das organizações. Da conduta. Né? Aqui estamos, né? Ninguém precisou falar isso, mas nós estamos num acordo. Né? Uma pessoa fala, uma pessoa lê, e outras pessoas escutam, refletem, e têm o direito e devem fazer as reflexões sobre aquilo que escutam para verificar se será que isso é mesmo ou não é? Fiquei na dúvida. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o livro, vou ler e vou buscar outras literaturas e vou verificar se essa informação bate com aquilo que eu estudei semana passada no estudo, com aquilo que eu vi em outra oportunidade. Mas agora, se uma pessoa começar, né, a tocar um instrumento musical, a gente não vai conseguir ter a mesma situação. Mas se o bebê começar a chorar, ele tem todo o direito de chorar durante os 50 minutos, porque ele ainda não tem essa compreensão, e a gente não sabe o que ele está sentindo. Então, se o bebê começar a chorar, a gente vai continuar da mesma forma. Né? Então, são sessões difíceis. Agora, à medida que a gente vai tomando consciência da nossa responsabilidade, a gente vive, né, em harmonia. Né? E Emmanuel, ainda no prefácio do livro, nos diz, né? Então, esse livro, André Luiz, mas o prefácio é de Emmanuel. Né? Abraçando o Espiritismo, podes, a cada passo,
pedes a cada passo orientação para as atitudes que a vida lhe solicita. Certa feita disse o mestre: quem me serve, siga-me. E noutra circunstância afirmou: quem me segue não anda em trevas. Ou seja, nos momentos de dificuldade a gente precisa buscar a prece. E aí, Jesus vai dizer que aquele que segue Jesus, está com ele. E quem está com ele não anda em trevas. Mesmo que eu esteja numa caverna, eu vou estar com a luz de Jesus. Eu vou conseguir sair daquela situação. E como deve ser o espírita no lar? Porque a gente olha, a nossa... mas como eu vou me portar na sociedade? Mas nós somos uma única pessoa. Seja ela no lar, no centro espírita, no ambiente de trabalho ou nas ruas. Mas tudo começa dentro do lar. E André Luiz nos diz que começar na intimidade do templo doméstico a exemplificação dos princípios que esposa, que defende, que prega, que preconiza. Com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dele. Mas com os meus familiares eu tenho mais intimidade, aí eu não tenho muita paciência mesmo. Mas é ali dentro do nosso lar, o cadinho que nos faz, ser aprimorados de uma maneira mais rápida, é quase um forno, para a gente assar mais rápido. É ali que a gente precisa treinar a nossa paciência, nossa resignação, o nosso amor. Mas o lugar mais difícil, é óbvio que é o lugar mais difícil. Porque com as pessoas, se a gente tem uma desavença com uma pessoa, a gente verifica, essa pessoa, ela vem por essa rua, eu vou começar a andar pela outra, eu não vejo mais ela. Mas dentro do lar, não. Dentro do lar eu preciso conviver com as pessoas. Às vezes, uma pessoa do lar, você não quer falar com ninguém por uma semana. É uma escolha daquela pessoa. Mas a gente não pode pegar isso e dizer, eu também não vou falar mais. Não, para aí. É uma questão de cada um tem as suas escolhas, a sua conduta. Fé espírita no clima da família, fonte do espiritismo no campo social. Porque a nossa rua é uma somatória das famílias que moram ali. O nosso bairro, uma somatória das famílias que moram naquelas ruas, a cidade, o estado, o país. Então, quando a gente fala de que eu quero um país melhor, começa dentro do meu lar. Quais são as pessoas que habitarão e comandarão o nosso país, as nossas empresas no futuro, se não as nossas crianças? Mas aí o meu filho, ele vai ter a liberdade de escolher o que ele quiser. Então, tem evangelização, mas... Não, quando ele tiver 18 anos, ele escolhe se ele quer vir para a evangelização ou se ele não quer vir. Mas se esse conhecimento, se isso aqui me faz bem, será que eu não faz bem para meu filho também? Será que eu não preciso trazer o meu filho aqui também? Se depois de uma certa idade ele escolher ir para outro caminho, livre-arbítrio. Mas eu sou espírita e minha esposa é católica. Não tem problema. Escolhe um dos dois e leva a criança em um dos dois. A questão é que Deus é o mesmo. Cada um tem uma visão diferente de como encontrar Deus. No lar, proporcionar às crianças os fundamentos de uma boa educação, sólida e bem orientada. Através de exemplos. Adianta eu dizer, meu filho, não pode gritar com as pessoas, a gente tem que ser educado, Aí minha esposa vem falar comigo, eu começo a gritar com ela. Eu dizer, para aí. Ô pai, não, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, isso não funciona. A questão é exemplo. Os maiores exemplos, às vezes, não tem sequer uma palavra proferida. O lar é a primeira escola. E aí, na pergunta 208 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta,
Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o espírito do filho depois do nascimento deste? E aí a resposta é, ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm de contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Constitui-se isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, não é uma questão tipo assim, se der para educar, eu educo. Não, é uma missão. Né? E aí vai dizer assim, como nós temos, né, uma questão de um para com o outro, né, e viver em sociedade, dentro do nosso lar, nossa missão é maior. Porque ninguém está numa família por acaso. Nós escolhemos vir ali com aquelas pessoas que estão ali conosco. Aí a gente fala assim, mas eu não escolhi isso não, pelo amor de Deus. Não foi, não, isso não foi. Nós escolhemos. A gente não lembra. Graças a Deus, a gente não lembra o porquê que está naquele ambiente com aquelas pessoas. Né? Mas estamos no melhor lugar e na melhor família que a gente poderia estar. No lar ainda, né? André Luiz nos diz, ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho com todos aqueles que compartilham da fé, estudando a verdade e irradiando o bem. Se eu tiver um membro da família que não quiser participar, ou 2, ou 3, sem problemas. Eu vou fazer o culto do Evangelho lá, sozinho. Mas eu vou no centro espírita. Sim, aqui a nossa vibração ilumina esse ambiente. Alguns de nós podem ter, né, o dom da clarividência. Quem tem o dom da clarividência vai ver que essas paredes somem. Isso cresce muito. Né? Nós temos os 2 planos da vida assistindo essa exposição e compartilhando conosco. E eu não quero, será que eu não penso em ter essa mesma energia, essa mesma luz, esse mesmo Cristo dentro da minha casa? É por isso que eu faço o Evangelho no lar. Para buscar essa comunhão com Cristo dentro de casa. Né? Cristo disse, onde 2 ou mais de meu nome estiverem, lá eu estarei. Então eu preciso fazer esse convite. Né? Uma vez por semana, no mesmo horário. Mas eu já ouvi falar muito sobre isso, mas eu não tenho noção de como fazer. Aí a gente pergunta para alguém da casa, ou atendimento fraterno, ou chega assim, eu preciso ter essa informação. Tem alguns livrinhos que explicam isso. Os trabalhadores da casa terão o maior prazer em explicar como funciona, o que é e como se faz. É uma questão muito simples, mas de muita energia positiva e iluminação para todos nós. Saindo da casa, a gente acessa o quê? A via pública. Como deve ser o espírita na via pública? Né? Nós devemos demonstrar com exemplos que o espírita é cristão em qualquer lugar. Exemplos. Né? A vinha do Senhor é o mundo inteiro. Ou seja, nós temos que trabalhar aonde nós estivermos. Mas às vezes, uma simples informação que a gente dá para alguém auxilia aquela pessoa o dia inteiro. Nós vamos esquecer daquele momento, mas aquela pessoa vai lembrar. Eu comento que eu fui fazer uma exposição, tempo atrás, no Bom Pastor e Navegantes. E aí, quando eu cheguei ali para passar o ferryboat, tinha uma fila de 200 quilômetros. Eu disse, não, mas não vai dar para passar de carro aqui. Estacionei o carro, passei a pé a ferryboat, o Bom Pastor dá em torno de uns 1.800 metros, 2 quilômetros, tem isso? Não dá 28, 30 minutos de caminhada. Só que eu acostumado a usar o Waze e fazer um caminho. E a pé pegou outro caminho. E eu cheguei lá e eles falaram, era por aqui, e agora? Qual a rua? E aí eu perguntei para um senhor que estava lá numa sapataria, ele disse, mas você é espírita? 2 ruas esquerdas tu pega aqui. Eu tenho certeza que ele não lembra nem que eu passei lá aquele dia. Mas eu continuo sendo grato porque eu cheguei no horário pela informação que ele me deu. É assim. Né? A gente vai lembrar de André Luiz, no nosso lar,
quando ele escuta as preces, né, daquela senhorinha lá que ia levar o esposo e que ele sequer diz, mais uma vez atender essa pessoa. Mas as preces dela de gratidão foram que auxiliaram ele quando ele precisou. Então a gente não vai fazer o bem esperando o retorno. Não, a gente faz o bem porque isso faz parte de nós. O bem está dentro de nós. Proteger com desvelo caminhos, jardins, monumentos e pisos, árvores, demais recursos de beleza e conforto dos lugares onde estiveres. O logradouro público é salão de visita. Né? A gente vê as pessoas que vêm de fora, né? Eu estou aqui já há 18 anos. Mas cada vez que vem um compatriota, né, ou como é que é, um companheiro do Rio Grande do Sul, ou, né, alguém de lá, vem e fala assim, que cidade limpa. Por quê? Porque a gente vai para os grandes metrópoles, é lixo por tudo que é canto. E aí quando a gente vem numa cidade limpa, a gente dá valor. Mas algum de nós aqui quer ser o primeiro a jogar o papel sujo no chão? Não. Mas se já tiver 5 ou 6 papelzinhos, ele vai dizer, mais um não faz diferença. Faz diferença. Mais um faz diferença. Só que quando essa consciência estiver em nós, as coisas mudam. É consciência. Né? E como deve ser o espírita em viagem? Distribuir por onde viajar exortações de alegria e esperança com quantos lhe partirem o itinerário. O verdadeiro espírita jamais perde a oportunidade de fazer o bem. Aí eu penso assim, mas faz quanto tempo que eu não viajo? Se eu pegar um ônibus daqui até o Cordeiros numa viagem? Não viagem. Dentro desse ônibus eu posso encontrar alguém que precisa de uma palavra, ou melhor, que precisa de ouvidos. Porque nós temos a pretensão de sempre ter a resposta certa na ponta da língua. Quando as pessoas muitas vezes precisam só ser ouvidas. Porque quando a pessoa fala, ela é a primeira pessoa a escutar a própria voz. Então, se a gente tiver ali, né, um curso de escutatória, como se diz, escuta, deixa a pessoa falar. Não dá opinião naquilo que você não tem conhecimento. Para quem já fez ou pretende fazer atendimento fraterno, você não vai ver o atendente dizer assim, mas você não devia fazer isso. Não, o atendente fraterno vai dizer, aqui no Evangelho diz que isso, isso e isso. Jesus agiu dessa maneira. E você reflete e verifica se essa é a maneira certa de agir ou não. A escolha é de cada um de nós. Né? E o espírita na sociedade? Aqui estamos em sociedade. Isso aqui é uma sociedade. Né? Ou seja, se eu estou na rua, é uma sociedade, na empresa é uma sociedade. Diz assim, desistir de somente aparentar propósitos de evangelização, mas reformar-se efetivamente no campo moral, não submetendo a qualquer hábito menos digno, ainda mesmo quando consagrados por outrem. Muitas vezes, né, 2 pessoas ou mais têm a mesma intenção de buscar uma solução para algo. Só que essas pessoas não se escutam. Né? Uma pessoa começa a dar uma ideia, a outra fala assim, não, isso não vai funcionar. Eu tenho essa outra ideia. Aí quando está todo mundo discutindo e ninguém chega a lugar nenhum. Então, é necessário que a gente escute o outro e depois tomemos as nossas decisões. Quando se tem, né, uma sociedade, uma assembleia, onde tem mais de uma pessoa para decidir, a gente deposita as nossas ideias e segue aquilo que a maioria decide. Mesmo que não vá de encontro ao que a gente quer, porque a gente vive em sociedade. A nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Né? A evolução requer da criatura a necessária dominação sobre o meio que nasceu. O que quer dizer isso? Às vezes eu nasci numa família, vamos dizer assim, que eu nasci numa família de alcoólatras. Eu preciso seguir os mesmos passos? Ou eu posso interromper esse ciclo? Eu lembro, né,
Quando assim, vamos num churrasco, tá? Mas eu não sei se eu vou ir porque, vou ter que beber. E se eu beber? Mas até X não tem problema. Aí eu penso assim, tá, mas eu tenho filho. Se eu beber e dirigir, eu vou poder dizer pro meu filho depois, eu te empresto o carro, mas não beba quando for dirigir. Não posso. Não posso. A doutrina espírita não proíbe nada. Não proíbe bebida, não proíbe coisa nenhuma. Mas nos traz a consciência que nós somos responsáveis por cada ato nosso. O que eu preciso fazer para viver mais, para aproveitar essa oportunidade? É cuidar do corpo físico e do corpo espiritual. Eu preciso desse alimento espiritual, porque vai me dar força para superar as dificuldades que a vida me impõe, mas eu preciso manter o meu corpo físico adequado, com exercício sem demasia, com boa alimentação, com água. Então, se eu tenho colocando alguma coisa no meu corpo físico que vai deteriorar o corpo físico, eu tenho que pensar se é isso que eu quero. São escolhas e não proibições. Na sociedade, libertar-se de injunções sociais que funcionem em detrimento à fé que professa e desapegar-se do desculpismo sistemático que possa acomodar-se a qualquer atitude menos infeliz. Mas todo mundo faz. E aí nós temos que lembrar das nossas mães, ou da nossa avó, ou daquela pessoa que não criou. Eu duvido alguém que não escutou a frasezinha, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E enquanto tinha alguém te falando isso, era uma coisa. Agora você tem que interiorizar essa frase e dizer, para aí, é isso que eu quero? Eu vou numa festa ou algo que vai contra a minha fé, contra aquilo que eu professo, contra aquilo que eu vivo? E aí nós temos, não é tema da palestra, mas nós temos o exemplo, do carnaval. O carnaval, sabe que há cerca de 10 mil anos antes de Cristo, homens e mulheres, ainda presos aos mitos politeístas e superstições, entregavam-se a rituais coletivos, pintando seus corpos, dançando, comendo, bebendo e celebrando o ressurgimento da primavera. Essa é a festividade do carnaval. Aos nossos olhos, a gente acha que tá só o pessoal dançando ali e tal. E o fundo da energia do carnaval é essa. O pessoal fala assim, não, carnaval é a época que eu uso para desestressar, depois eu me recupero. Tem certeza? E aí Manuel Fernando de Miranda, utilizando a mediunidade de Divaldo, ele vem nos trazer no livro Nas Fronteiras da Loucura. Grande e expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão, mais sequiosos de sensações que ansiosos pelas emoções superiores. Natural que se permitam nesses dias os excessos que reprimem por todo o ano, sintonizados com entidades que lhes são afins. É aquilo que eu mentalizo naquele momento, que vai me ligar àquelas entidades que vão me levar para esse ou para aquele lugar. Nos dias normais, é de lamentar, porém, que muitos se apresentem nos dias normais como os discípulos de Jesus, preferindo agora Baco e seus assessores de orgia ao amigo afetuoso. Durante o ano inteiro eu sou uma pessoa tranquila. Mas o que eu, como é que foi o meu carnaval? Eu dormi pouco, me diverti muito, mas estava trabalhando. Agora, dia 27 de outubro, teremos mais um encontro da juventude aqui em Balneário Camboriú. No carnaval desse ano, estávamos em quase 200 trabalhadores e em torno de 400 jovens em Concórdia, num encontro de jovens, onde cantamos, nos divertimos, estudamos, louvamos
e agradecemos. Ah, mas eu não vou para o encontro de jovens. Nós temos a oportunidade, se é feriado, eu tenho a oportunidade de ficar com a minha família. Eu tenho a oportunidade de fazer uma boa refeição, de aproveitar aquela viagem para visitar os parentes que há tempo eu não vejo. Opções é o que não faltam. Ah, eu quero ir para o carnaval. Vá. Livre-arbítrio. Cada um escolhe aquilo que faz. A doutrina espírita não proíbe nada. Né? E aí, nós temos, eu trouxe aqui uma cena, acabei não trazendo para projetar, mas quando a gente fala ainda, né, dos meios que a gente vive, vocês devem ter visto, né, a grande maioria, o filme Chico Xavier, o filme de Chico mesmo, 2010. Né? E aí, Chico já um moço, né, adolescente, ali já, né, adulto, mas ele tinha uma função diferente dos outros meninos da época. Ele era um cara que orava, que estava ali preparado né, para essa missão que ele tinha. Mas o pai dele não entendia isso. E o pai dele disse, não, para aí, eu vou levar o Chico numa casa de serviços noturnos para que ele seja igual aos outros homens, né, igual aos outros meninos. E aí, né, o pai de Chico leva ele lá, tem essa cena no filme, e em determinado momento, há um silêncio total. E quando eles vão ver o que está acontecendo, está Chico e todas aquelas pessoas que estavam naquele recinto orando, rezando, né, e elevando o pensamento. Aí o pai dele compreende que ali não era o lugar de Chico. Mas quantos de nós, eu não estou falando nem de um lugar como esse, mas quantos de nós, se formos a um local onde, né, não é o sentimento de amor e fraternidade que está rolando naquele ambiente, teríamos condições de dizer para as pessoas, vamos orar? Dificilmente teríamos essa possibilidade, até pela nossa evolução moral, ou pela nossa missão, ou por outras coisas. Então, será que não é só mais fácil para nós nos abstermos, né, abstermos desses locais? Não irmos a esses locais? Quem sabe para nós seja mais fácil. Né? É o que a gente fala, uma pessoa, encontrei um rapaz agora, faz umas 4 semanas, e ele me disse assim, eu conheci ele naquele dia, e ele disse, eu preciso contar uma coisa. Eu estou no AA já fazem 4 anos. Eu era uma pessoa totalmente, né, difícil de lidar. Hoje eu sei, mas eu estou há 4 anos no AA. E ele falava com tanta emoção, né, faz 4 anos, né, e assim, mas aonde tem um lugar que só tem bebida, hoje eu não vou. Porque pode ser que eu falhe, pode ser que eu caia em erro. Então, eu não vou. Escolha, consciência. Né? E o espírita perante o tempo. Em condição nenhuma, malbaratar o tempo com polêmicas e conversações estéreis, ocupações fantasiosas e demasiado divertimento. Eu acho que André Luiz não se referia às fofocas, nem às redes sociais, né? Porque se duvidar, a gente perde um dia inteiro vendo rede social e discutindo, julgando as pessoas que postam, não postam, escrevem, não escrevem, comentam, não comentam. Isso não é um desperdício de tempo? A nossa vida é tão curta. Né? E quando eu falo isso, eu falo para mim. Né? Quantas vezes a gente pega assim, mas eu estou fazendo uma coisa importante, aí eu vou buscar, mas eu lembro de uma frase, na exposição foi falado o nome do livro, é um livro vermelhinho de André Luiz, não lembro o nome. Aí eu vou no Google para procurar lá, livro de André Luiz, capa vermelha, aí aparece um vídeo, mas que legal, aí quando eu, acabou, já era vídeo, já era o livro, já era tudo. Aí quando vejo, já não dormi as 8 horas de sono que eu precisava dormir, aí eu vou reclamar da vida depois. Perante o tempo, fugir de chorar o passado, esforçando-se por reparar toda ação menos correta. O passado é a raiz do presente, mas o presente é a raiz do futuro.
Então, tudo que a gente fez de errado para trás, a gente precisa olhar para aquilo e dizer, pô, eu não posso repetir. Né? O que Jesus dizia para cada um daqueles que ele chegava lá e dizia assim, o que você quer que eu te faça? Né? Jesus não chegou curando ninguém, dizendo, vem cá que eu vou te curar porque tu precisa de tal coisa. Não, ele nunca fez isso. Ele dizia, o que queres que eu te faça? E a pessoa, eu preciso ser curado, Jesus. Aí Jesus curava e dizia, agora vá e não erres mais. Vá e não faça a mesma coisa para que algo de muito pior não te aconteça. Ou seja, pior do que aquilo que eu estava. A gente pode dar exemplos mais menores, né? Aí eu atravesso uma rua todo dia sem olhar. Aí um dia um carro vem e me atropela. Culpa de quem? Minha, não olhei. Aí eu fui atropelado, fui ao hospital, me recuperei. Faço o quê? Continuo atravessando a rua sem olhar. Pô, é difícil, né? Mas mesmo assim, Deus não desiste de nós. A gente erra, e Deus não desiste de nós. Perante a arte, né? A gente vê falar muito, né, da arte espírita e a arte em geral. E aí, André Luiz vem dizer, repelir, sem crítica azeda, as expressões artísticas torturadas que exaltem a animalidade ou a extravagância. E quer dizer, isso não... Tu sabe que isso não te faz bem. É só tu não consumir essa arte. Mas tu não precisa ir lá e ficar falando para todo mundo, eu assisti um vídeo ontem, Deus, o livro, que coisa terrível, que a pessoa fazia isso. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou propagando aquela arte que não é benéfica. Aí eu acabo criando o quê? Uma curiosidade na cabeça das pessoas e todo mundo vai lá assistir aquilo. Eu estou fazendo um desserviço para a arte, um desserviço para mim, porque eu sou responsável por aquilo que eu planto na cabeça do outro. Então, se é algo que não é bom, né, eu simplesmente deixo de lado, não consumo. A internet é espetacular, porque ela traz a informação do mundo inteiro na palma da nossa mão, independente da língua. Tu clica lá, traduzir essa página, tu lê em português. Mas eu posso escolher o que eu vou ler e o que eu não vou ler. E para encerrar a nossa fala de hoje, eu vou trazer uma poesia. Foi uma psicografia recebida no Encontro Regional de Trabalhadores Espíritas, em 2023, ali no Centro Espírita Bom Jesus, em Balneário Camboriú. E ela diz assim, deixa eu pegar aqui na... Um espírito amigo. Ele vai dizer, perseverai na luta que a vida vos impôs. Perseverai. Ide e pregai o evangelho. Estendei as mãos a servir. Não vos desespereis, não vos frustreis. O trabalho é redentor, se nele vos dedicares. Amai o próximo, auxiliando, acolhendo, entendendo, levantando das quedas que já tivestes. Perseverai no amor do Cristo, para colherdes, quando menos esperardes, as dádivas de Deus. Olhai além do horizonte, escutai além das paredes, caminhai firmes, estendei as mãos, como julgais que Jesus as estende. Sois vós, trabalhadores espíritas, que tendes o compromisso de ser o que Jesus seria, se estivesse encarnado entre vós. Alegrai-vos em servir, alegrai-vos em enxugar o pranto, mas alegrai-vos mais ainda em colherdes sorrisos quando voltardes pela mesma estrada. Ide e pregai o meu evangelho, disse Jesus. Ide e amai a todos os irmãos. Pregar o evangelho
é vivenciá-lo aonde estiverdes. Obrigado pela paciência e atenção de todos. Jesus nos abençoe.